Olá, como você está? Espero que tudo certo. O De Bem com Você de hoje vai falar sobre um tema que mexe não só com a saúde, mas também com a autoestima, a calvície e a alopécia. Ao longo do programa, você vai entender quais são as principais causas da queda de cabelo, o que é mito, o que é verdade, quais são os tratamentos mais eficazes. E para responder essa e muitas outras perguntas, recebemos aqui no estúdio o especialista Leonardo Bertaglia. Bertaglia. Tudo bem, Leonardo? Tudo bem, Gi, prazer. Nós que agradecemos. Obrigada, aceitou o nosso convite. E além da participação do Leonardo, eu também não posso deixar, de relembrar que a TV Câmara conta com tradução em Libras em toda a nossa programação. E hoje a nossa intérprete é a Tamires Caetano, que está aqui do meu ladinho. Tamires, muito obrigada, viu? Seja muito bem-vinda ao De Bem com Você. E ela está aí levando mais essa informação, mais esse programa para a comunidade surda. Leonardo, vamos começar aqui. Quando que eu devo me preocupar com a queda de cabelo? Quando que deixa de ser algo comum e começa a levantar o alerta? Perfeito. Assim, a gente já ouve muito falar, joga na internet, está lá até 100 fios por dia. Eu não gosto muito desse número, essa coisa muito engessada, porque ninguém vai ficar contando fio de cabelo. Tem pessoas que vão ter mais cabelo, pessoas que vão ter menos cabelo, então cada um tem uma noção ali do que é o seu normal diário. A partir do momento que você perceber que essa queda está além do seu normal, fica de olho. Se essa queda aumentada, ela permanecer por alguns dias, aí é legal buscar um tricologista. Normalmente você vai perceber isso no banho, então tufos de cabelo no banho, ao pentear o cabelo, muitos fios no chão, aí é legal já ficar de olho e buscar um especialista. E quando a gente fala em calvície, tem relação com a genética ou alguns fatores externos também podem provocar essa calvície? Perfeito. Os fatores externos podem colaborar, tá? A genética é a que vai mandar ali, apesar de não ser uma regra, então eu costumo dizer que ter a genética, ter pais com calvície não é uma sentença, então não significa que você terá a calvície, que o pessoal já vem desesperado, meu pai é calvo, vou ficar calvo. Não necessariamente, muitas vezes não. Então o legal é ficar de olho, passar às vezes em consulta uma vez por ano para ver se está já tendo algum avanço ali, tendo algum grau, mas ter a genética não é uma sentença. Ah, perfeito. E, Leonardo, é uma dúvida, que a gente tem, assim, estresse. As pessoas costumam falar, você está muito estressado, vai perder os cabelos. Já ouviu essa frase? É muito comum. O estresse, ele provoca a mesma queda do cabelo? Eu sempre brinco com consulta, é uma frase que eu falo para todo mundo. Então eu falo assim, cara, o estresse mexe com o cabelo, ele realmente pode mexer bastante, mas é quando é um estresse muito fora do habitual. Porque no nosso dia, hoje em dia, quem não é um pouco estressado, seja no trânsito, trabalho, então todo mundo acaba tendo algum grau de estresse ali. Esse do dia a dia, que todo mundo tem, não é suficiente para mexer ali com o cabelo. Então, quando a gente tem algo assim mais sério, às vezes perder um ente querido, algo muito sério no relacionamento, aí sim pode mexer com o cabelo e gerar uma queda muito acentuada, tá? Muito grande, que aí sim é decorrente do estresse. É um estresse extremo, então, extremo, né? É. Ah, tá, perfeito. Exato. E nós sabemos também que com o passar dos anos, com a idade, as pessoas perdem um pouco mais de cabelo. Isso tem relação? Idade com calvície, idade com queda de cabelo? Perfeito, tá? Tem uma relação. Inclusive, a gente costuma dizer mais ou menos que até os 50 anos, cerca de 50% dos homens vai ter algum grau de calvície, e esse número vai aumentando conforme o decorrer da idade. Para a mulher é a mesma coisa. A mulher, a gente tem uma estimativa que é mais ou menos 30% das mulheres até os 50 anos vai ter algum grau de calvície. Então, sim, tem o fator da idade, tá? Ele está relacionado. Então, o que a gente também sugere, para prevenir, é não esperar aparecer, não esperar ter uma queda acentuada. Às vezes, mesmo que você não está com nenhum problema no cabelo, é legal às vezes procurar um profissional uma vez no ano, que na tricoscopia, que é um exame que a gente consegue ampliar o couro cabeludo, os fios, ele diz muito pra gente antes mesmo do problema e já está mais acentuado. Então a idade tem a ver sim e dá pra gente prevenir também tendo essas consultas recorrentes. Ai, que ótimo. A gente sempre fala aqui no De Bem com Você, prevenir é muito melhor do que tratar. Com certeza. Leonardo, e crianças? Porque já que você falou da velhice, que realmente é uma tendência, os cabelos começam a cair com o passar dos anos, mas criança também pode enfrentar alguns problemas sérios relacionados à queda de cabelo. Os pais também podem procurar um tricologista quando acontece isso com as crianças. Pode acontecer em qualquer fase? Pode, Gi, perfeito sua pergunta.
Quando a gente fala em alopécia, existem vários tipos de alopécia. Então, desde a alopécia autoimune até uma queda de cabelo, que pode ser algo mais simples, como uma deficiência nutricional. Então, às vezes, uma criança que não tem uma alimentação muito boa pode ter uma queda de cabelo devido a essa alimentação. O que a gente está vendo muito hoje em dia, por exemplo, até que a gente falou naquela questão do estresse, então um estresse muito grande, a criança também pode ter uma queda de cabelo por conta desse estresse. Então, por exemplo, às vezes briga no relacionamento, um término ali, a criança pode desenvolver um outro tipo de alopécia, que não tem a ver com a calvície, que é, por exemplo, a alopecia areata. Não sei se você já ouviu falar. É uma alopécia que costuma fazer placas circulares no couro cabeludo. São algumas áreas específicas do cabelo. Forma tipo um círculo. E aí é decorrente do estresse e pode vir em crianças de 10 anos. Está cada dia mais comum em consultório isso. Olha só, e seria a minha próxima pergunta, né? Quais as doenças, os tipos de doenças que estão relacionadas com a queda de cabelo? Então, você já falou, a alopécia é uma delas. Além da alopécia, tem alguma outra doença que está relacionada com a... Perfeito. A alopécia, por si só, acaba sendo um termo genérico para qualquer tipo de perda capilar. Quando a gente geralmente escuta alopécia, a gente já pensa logo na calvície, que é o mais comum. Só que a gente tem vários tipos, desde uma queda de cabelo, que é uma alopécia telogênica, que a gente costuma dizer, a alopécia androgenética, que aí sim é a calvície. Tem alguns tipos de alopécia autoimune, como a areata, que eu comentei com você que crianças têm, alopécia frontal fibrosante. Então, tem um leque de alopécias, tem vários tipos de alopécia. E na dúvida, a gente sempre fala, né? Procure um especialista. Com certeza. É verdade. Olha, agora que nós já entendemos melhor as causas e os sinais da calvície e da alopécia, no próximo bloco, nós vamos falar sobre algo que sempre gera muita dúvida: os mitos e as verdades sobre a queda de cabelo. Então, fica aí que a gente já volta. De volta, nossa equipe foi até uma farmácia de manipulação para saber quais produtos para combater a queda de cabelo as pessoas mais procuram e o que elas pensam sobre a eficácia desses produtos. Quem mostra tudo para a gente agora é o repórter Rafael Ramos, junto com o cinegrafista Luiz Fernando Madonna. Vamos conferir, Leonardo? Vamos. Oi, Gi, tudo bem? Olha, assunto importante aí no estúdio, né? Calvície, alopécia. E para a gente saber o que está em alta no mercado, quais produtos as pessoas estão procurando, eu vim até uma farmácia de manipulação aqui na zona leste de São José dos Campos. Ao meu lado, a simpática Bruna Dionísio, farmacêutica, que vai contar para a gente. Bruna, tudo bem? Bom ter você com a gente. Hoje, né? Como as pessoas estão procurando medicamentos para calvície, alopécia? Oi, Rafa, tudo bem? Olá, Gi. Bom, esse é um assunto que todo dia vem alguém na farmácia procurando uma cura milagrosa, porque a internet está cheia de curas milagrosas para a queda de cabelo, né? Mas será que isso realmente existe? Não existe um milagre, existe um controle. Então, a gente tem que saber a causa da queda de cabelo. Sabendo a causa, a gente tem sim produtos que vão auxiliar. Bruna, a gente está aqui na sua farmácia de manipulação, mas a gente sabe que existe alta medicação, né? As pessoas compram qualquer coisa no mercado, que a internet oferece. Isso é um risco, né? Com certeza, é um risco gravíssimo e muito importante da gente falar. A farmácia de manipulação é um estabelecimento seguro e de saúde, então é nela que você tem que comprar seus medicamentos e suplementos ao invés da internet, porque aqui a gente só vende com uma prescrição, seja do seu médico, do seu nutricionista ou do seu farmacêutico de confiança. Temos aqui alguns produtos. Quais são mais procurados, quais são mais indicados para cada tipo de tratamento, Bruna? Como eu disse, não tem uma cura, mas a gente consegue controlar e às vezes até reverter, dependendo do que for. Eu tenho que buscar a causa. Então, o que a gente vende bastante são shampoos que vão estimular a oxigenação e fazer eu ter um melhor crescimento de fio, um fio mais encorpado. A gente tem também as loções capilares, né, que vendem muito também, local, a pessoa vai aplicar, mas o grande sucesso são as cápsulas, tanto de suplementos quanto de medicamentos prescritos pelo médico, que aí sim vão agir na causa do problema. Certo. Quando as pessoas procuram você aqui, né, não passou nem no médico, né? Vem querendo algum resultado rápido, isso não vai acontecer. Por isso é importante conversar, ver quais produtos para cada tipo, né? Às vezes a pessoa só está com uma queda de cabelo, né? E uma vitamina, algo desse tipo vai resolver. Às vezes o problema ele se cura por si só, que é o eflúvio telógeno que a gente chama. Mas se não for, a gente consegue controlar sim esse quadro e aí o suplemento vitamínico, um fitoterápico, um medicamento, uma loção, um shampoo pode vir ajudar e a curar o caso.
A gente percebe, né, Gê, que principalmente os homens também, a gente vê muitas propagandas na internet, estão mais preocupados hoje com o cabelo, fazer implante, né, colocar também prótese. Isso aí mostra como a internet acaba envolvendo as pessoas, né, Bruna? Esse é um jogo meio perigoso, porque a internet ela pega a sua dor e ela entrega ali milagres que não existem e podem trazer risco à saúde. Por isso, mais uma vez, é importante você sempre ter essa troca com um profissional da saúde de sua confiança, seja o seu médico, seja o farmacêutico da farmácia que você conhece. Com certeza. Bruna, obrigado pela sua participação aqui no De Bem com você. É isso, Gi. É um assunto muito importante. Voltamos com você aí no estúdio. Muito obrigada, Rafael. Agradeço também a participação da Bruna. Leonardo, ficou muito claro nessa conversa que não dá para comprar nenhum tipo de medicamento sem indicação de um especialista, não é mesmo? Exato. E isso é uma coisa que vem também acontecendo muito. O pessoal quer uma solução milagrosa, igual a colega comentou. E não tem como a gente vender uma solução milagrosa sem também, principalmente, entender o que está acontecendo. Então, igual eu comentei com você, Gi, existem vários tipos de queda de cabelo, problemas capilares, e para cada problema, um tratamento. Sim, perfeito. E os riscos de comprar esses produtos pela internet, sem uma prescrição médica? O que pode provocar uma queda maior? Pode, de repente, acabar provocando uma doença que nem existe ali naquele couro cabeludo? Pode. Assim, tudo vai depender do que é vendido, né, do medicamento vendido, se a pessoa pega um medicamento sem receita, ou às vezes até as famosas vitaminas, que o pessoal quer tomar um monte de vitamina, às vezes sem necessidade. Então, por exemplo, o que é mais comum o pessoal acabar comprando por conta são vitaminas. Então, tá com queda de cabelo, compra um monte de vitamina sem saber. E o excesso de vitamina, que é a hipervitaminose, pode também gerar uma queda aumentada. Então, assim, eu falo, se você tratar sem realmente entender o que está acontecendo, é igual atirar no escuro. Você não sabe o que você está mirando ali, qual que é o seu objetivo de tratamento. Perfeito. Cada caso é um caso. Perfeito, é isso mesmo. E agora, Leonardo, claro que eu vou aproveitar aqui a sua participação para esclarecer algumas dúvidas, claro. Mitos, verdades, enfim. Usar boné com frequência ou capacete pode provocar mesmo a queda do cabelo? É outra dúvida, assim, muito recorrente, diria que é uma das principais do consultório. E não pode causar uma queda, tá? Não iria aumentar uma queda, mas é legal ter alguns cuidados. Por exemplo, quando a gente faz o uso do boné, geralmente a pessoa fica muito tempo com aquele boné, isso acaba abafando ali o couro cabeludo. Esse abafamento, ainda mais às vezes num dia quente, transpiração excessiva, pode dar alguma dermatite, uma irritação, descamação. Aí sim verá um problema causando até uma queda capilar. Mas não é isso que vai causar, por exemplo, uma calvície. Você não vai ficar calvo por conta disso. Ah, perfeito. E também lavar os cabelos todos os dias. E outra dúvida relacionada a essa questão de lavar os cabelos é dormir com os cabelos molhados. Perfeito. É prejudicial? É prejudicial. Falando da lavagem em si, de lavar todos os dias, depende muito. Então, isso vai depender do seu tipo de cabelo, se é um cabelo mais oleoso, da sua rotina. Então, se você é uma pessoa, por exemplo, que faz atividade física ou transpira muito, lavar todo dia. Se seu cabelo é um pouco mais seco, mais tranquilo, dá para, às vezes, espaçar dia sim, dia não. Espaçar muito mais que isso não é legal, não é saudável. Então, também pode causar ali uma desbiose no couro cabeludo, favorecendo também uma dermatite, por exemplo. Questão de dormir com o cabelo molhado também é prejudicial, por quê? Quando o cabelo está molhado e a gente acaba deitando ali no travesseiro, a gente acaba tendo umidade junto com o calor ali, e isso é tudo que fungo adora. Então, isso pode dar uma caspa, por exemplo, tá? E até fragilizar os cabelos, danificando eles. Olha, perfeito. Essa dica aí é valiosa, viu? Eu costumo dormir com os meus cabelos molhados com muita frequência, mas a partir de hoje, espero que se você em casa também dorme com o cabelo molhado, olha, nada disso. Tirei do meu caderninho, Perfeito. tá? Arrisquei, doutor. Outra dúvida, as pessoas pensam assim, eu vou cortar os cabelos, né? Vou cortar as pontinhas, porque isso vai fortalecer, vai deixar o meu cabelo mais viçoso, ou vai fazer com que ajude no comprimento, enfim. Cortar o cabelo ajuda mesmo o cabelo Também crescer? outra lenda. Nossa, que mito! Essa é uma das principais que até ela não morre essa lenda, ela tá aí até pior hoje. do que essa lenda é a lenda da lua, mas essa Também, a gente deixa pra outra questão. Mas enfim, vamos continuar na parte mais clínica, né? Sim. Então cortar o cabelo não também faz crescer. Não precisa fazer isso para crescer. Não sei também dizer de onde que veio isso, mas até assim para explicar realmente por que não vai estimular, não vai fazer nada. O cabelo é célula morta, então assim, quando você corta ali, não vai mudar nada. O cabelo ele não tem, ele não consegue se regenerar, então não vai mudar. E as pontas, normalmente, é a parte que fica mais danificado ali, porque é a parte mais velha do seu cabelo. Então, o comprimento, né, o final, as pontas, tende realmente a ser mais ressecado, um pouco mais quebradiço. Então, é legal de tempos em tempos cortar um pouquinho as pontas, mas que vai estimular não vai, de forma alguma. Entendi. Algumas pessoas sofrem muito com os cabelos oleosos. Inclusive, você falou, né, essas precisam lavar todos os dias. Quais os outros tipos de cuidados que é importante para esse tipo de pessoa? A lavagem vai ser a principal, tá? Eu diria que em alguns casos até, ela pode lavar até, por exemplo, 2 vezes ao dia.
Então, se é muito oleoso, ela tem uma rotina de atividade física intensa, acaba transpirando bastante no decorrer do dia, lavar até 2 vezes ao dia. Tomar alguns cuidados, como, por exemplo, boné demais, junto com esse cabelo que já é muito oleoso, capacete. E como eu comentei, o principal, a questão da lavagem seria o principal, com um shampoo adequado para o seu tipo de cabelo. Então, se é um cabelo mais oleoso, buscar um shampoo ali mais para oleosidade, que ele vai conseguir remover maior esse acúmulo de sujeira. Ah, perfeito, Leonardo. E outra dúvida também é a questão da alimentação. Alguns alimentos, eles podem realmente contribuir com a saúde dos nossos cabelos? Totalmente, Gi. Ah, que bom. Por exemplo, quando a gente pensa muito em queda de cabelo, eu diria que assim, uma das principais causas de queda de cabelo é a deficiência nutricional, que vem sendo assim cada vez mais comum no nosso dia hoje em dia, por conta de uma alimentação mais pobre, muito fast food. Então é muito comum mulheres terem anemia, deficiência de ferro, algumas vitaminas do complexo B, como B12, B9, que a gente vai encontrar a principal fonte na alimentação. Então, partindo desse princípio da alimentação de ter uma deficiência nutricional, pode fazer o cabelo cair mais. E o inverso também é verdade. Se você comer bem, ter tudo isso, seu cabelo vai conseguir crescer mais saudável, mais forte. Doutor, quando acontece aquele corte químico, que é um terror da vida de qualquer pessoa, acho que todo mundo, em algum momento da vida, passou por essa questão, né? Usou uma química demais ou alguma coisa que prejudicou o cabelo. A única solução ainda é a tesoura? Alguns casos até dá para reverter com alguns tratamentos, mas muitos casos, a depender do grau que veio esse corte químico, realmente às vezes a tesoura acaba sendo a solução. Isso às vezes também acaba ocorrendo porque assim, o que é o corte químico? Às vezes ele é uma mistura de alguns componentes ali que deu esse choque e faz o cabelo dar aquele cair, né? Mas algumas vezes também isso pode acontecer porque a pessoa faz muita química, luzes, secador. Igual eu comentei, o cabelo ele não se regenera. A partir do momento que seu cabelo está aí, ele só vai acumulando dano. Então pessoas que fazem muita química têm que tomar cuidado ali. Entendi. Bom, no próximo bloco a gente vai continuar conversando sobre esse assunto que está super interessante. Gente, depois de tantas informações, no próximo bloco o Dr. Leonardo vai explicar para a gente quais são os tratamentos disponíveis e também como lidar com os impactos emocionais quando o assunto é calvície. Então fique aí que nós já voltamos. Estamos de volta com o De Bem com Você, que hoje fala sobre calvície e alopécia. E agora é hora de entender quais são os tratamentos disponíveis e como cuidar da autoestima quando a gente, por algum motivo, enfrenta esse processo. Leonardo, quais são os tratamentos mais modernos hoje quando o assunto é calvície? Perfeito. Eu diria que o tratamento básico, tá, que é o principal quando a gente pensa na calvície, é o tratamento em casa. E por que o em casa? A calvície ela é uma condição que ela não tem cura. Então, quando o paciente tem esse diagnóstico da calvície, o primeiro passo é entender que, se quiser manter o cabelo, o tratamento tem que ser contínuo. Então, o em casa vai ser o de uso diário, né, os encapsulados e a loção de uso tópico. Então, isso vai ser o de todos os dias. A gente, hoje em dia, tem alguns procedimentos mais modernos, quando a gente quer dar um plus, potencializar, que, por exemplo, são procedimentos que a gente coloca o medicamento diretamente no couro cabeludo, tá? E ele pode potencializar muito o tratamento. E esse tipo de tratamento só no consultório? Só no consultório. Isso, com um tricologista, Exatamente. né? Tem que ser com um especialista. E o transplante capilar? Tem alguns casos que realmente não tem jeito, e aí a única solução é o transplante? Tem, Gi, mas é o que eu falei, o tratamento principal vai ser o em casa, até porque o transplante, ele na realidade, ele não é um tratamento, ele é um procedimento estético. Então, às vezes acontece, e isso eu acredito que acontece muito porque as pessoas acabam não sendo bem instruídas, bem informadas. É muito comum com os homens, às vezes, não fazer o tratamento, juntar um dinheiro para fazer um investimento de um transplante e não trata. Aí o que acaba acontecendo é, depois de alguns anos, tem que fazer um outro transplante porque o cabelo começou a ficar mais ralo novamente, porque não fez o tratamento. Entendi. Em alguns casos, então, eu imagino que pode até não precisar desse transplante se fizer um tratamento direitinho. Às vezes, a depender do grau, o próprio tratamento já consegue reverter totalmente. Se é um grau mais avançado, a gente une os dois, o transplante e o tratamento em casa. Olha, perfeito. E, Leonardo, em alguns casos, quando a calvície ela é muito extensa, né? É importante buscar ajuda psicológica, tem que cuidar também desse lado emocional, da saúde emocional, né, nesse processo? Tem, Gi, até porque a gente sabe que a calvície, ela mexe muito com a autoestima, né, para a maioria das pessoas. As mulheres também, às vezes, a pessoa às vezes acha que mulher não tem calvície, mas mulheres têm sim problemas no cabelo, e isso eu vejo todo dia a dor que essa pessoa sente, né, no cabelo, então tem que buscar ajuda psicológica com certeza. Perfeito. E agora, falando um pouquinho dessa parte da saúde mental, que ela fica bastante abalada, a gente também, as pessoas costumam relacionar o cabelo com tudo, né? Então,
tintura, os cuidados com as tinturas. Eu posso pintar o meu cabelo com uma certa frequência. É importante também falar aqui, de repente, as gestantes que estão acompanhando a gente, as mamães que acabaram de ter bebê, qual que é o tempo que elas devem esperar para tomar cuidado, para não prejudicar a saúde delas e até dessa criança. Perfeito, Gi. Falando assim de alguns cuidados básicos, principalmente mulherada, igual você comentou, luzes, acaba fazendo bastante coisa, a mulher acaba usando muito secador, Coloração. chapinha, coloração. Aí volta naquilo que eu comentei. O cabelo é célula morta, ele não regenera. Então é legal a gente ter alguns cuidados, como por exemplo, hidratação semanal, vai usar algum secador, algo quente, protetor térmico sempre. Quando a gente já pensa nas mamães, formol, esse tipo de coisa, evitar ao máximo química, tá? Nessa fase é realmente importante evitar qualquer tipo de química no cabelo, porque pode acabar chegando para o bebê também. Perfeito, doutor. E quais são os tipos de cuidados diários, assim, umas dicas práticas para a gente repassar aqui de tudo que a gente conversou desde o primeiro bloco para as pessoas que estão acompanhando a gente em casa e querem ter um cabelo saudável? Perfeito. Ó, lavar o cabelo todo dia ou dia sim, dia não, a depender da sua indicação. Algo que acontece muito é quando a pessoa está com uma queda de cabelo, ela deixa de lavar o cabelo, porque ela tem a impressão que na hora do banho cai mais, mas isso não é verdade. Então não deixe de lavar o cabelo, seria o principal. Tomar cuidado para não dormir com o cabelo molhado, que igual eu comentei, muita gente faz isso pode sim estragar o cabelo. Vai fazer qualquer uso de secador, chapinha, usar um bom protetor térmico, que isso é importante, porque é aquilo que eu comentei. A partir do momento que você está com o seu cabelo aí, ele só está acumulando danos. Então esses cuidados assim é fundamental para evitar um corte químico, um cabelo mais quebradiço, fraco. Dias quentes, é importante de repente proteger o cabelo com esse protetor também. Praia, né? Principalmente praia. Aquela mistura de areia, sal, água, enfim, sol. Quais os cuidados nesses dias quentes, quando as pessoas saem de férias? Perfeito, Gia. A função do cabelo, na verdade, não é a gente ficar bonito. É proteger o couro cabeludo, principalmente do sol. Então, assim, pessoas que têm o cabelo um pouquinho mais ralinho, ou até pessoas que têm bastante cabelo, mas vai ficar bastante tempo debaixo do sol, praia, é legal usar algum acessório, algum chapéu, algum boné. Tem também protetores para o couro cabeludo, geralmente em aerosol. Então, buscar esses cuidados é importante, sim. Assim como a gente cuida da pele, do rosto, enfim, cuidar também dos cabelos. Exato. Com as crianças, o tipo de cuidado, ele muda para os adultos? Desde bebezinhos, porque os bebês já estão com cabelo, né? Não, sendo bem sincero, na realidade não vai ser muito diferente ali dos adultos. Então, por exemplo, foi com seu filho para a praia, tomar cuidado do mesmo jeito com aquele sol excessivo. Então, não vai fugir muito ali dos cuidados igual dos adultos, não. Perfeito. Bom, acho que nós passamos aqui pelos cuidados, os principais mitos, né, as principais dúvidas das pessoas. E quais são as dúvidas mais comuns que você recebe lá no seu consultório, no seu espaço? Perfeito, Gi. A gente acabou abordando bastante das dúvidas, então boné seria uma delas. Se quando está com queda de cabelos, pode lavar todo dia ou não. E aí é algo que eu comentei, você pode lavar. Por que acabou acontecendo isso, né? Geralmente, quando a gente acaba lavando o cabelo, o banho normalmente é a hora que a gente mais vê cabelo, justamente porque a gente está mexendo no couro cabeludo, então os fios vão se soltar mais fácil. Aí o que acontece? A pessoa está com uma queda de cabelo, ela vai ter a impressão que o banho é o momento que vai mais cair. Ela deixa de lavar o cabelo. Aí os fios que iam cair vai acumulando. Então aí ela vai depois lavar no terceiro dia, vai cair muito mais. O susto vai ser maior. Vai ser maior, só que ele já ia cair de qualquer jeito. O problema é que ela espaçou muito a lavagem. Entendi, entendeu? doutor. Todo cuidado, a gente sempre fala aqui, né? Todo cuidado é pouco e é sempre muito melhor prevenir do que tratar. Então, na dúvida, você falou, procure um tricologista, que geralmente não faz parte dos nossos, na hora do check-up ali. Sim, a gente muitas nunca vezes coloca um tricologista, Sim. né? Mas é importante procurar, independente da idade. Com certeza, E Gi. do sexo, se é homem, mulheres, procure. Sim, não tem idade. Alopécia, calvície, tem cura? Gi, alguns tipos de alopécia tem, né? Então, por exemplo, o eflúvio telógeno, que é a alopécia telogênica, a alopécia areata a gente consegue reverter. A calvície, por exemplo, não tem uma cura. Então, é igual eu comentei, é um tratamento para o resto da vida, mas tem controle. Ah, que ótimo. Não tem cura, mas tem controle. Exato. Então, com essa boa notícia, doutor Leonardo, muito obrigada pela sua participação, foi ótima. E você que nos acompanhou, lembre-se, cuidar da saúde capilar vai muito além da estética. É também cuidar da autoestima, do bem-estar e da saúde em geral, não é mesmo? Hoje Bem com Você de hoje fica por aqui. Continue conectado com a gente pelas nossas redes sociais e eu te encontro no próximo De Bem com Você. Até mais!